Eu li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode... Bom dia, crianças! Paz seja convosco, amém? Como é bom mais um dia nós estarmos aqui reunidos Pra quê? Para aprendermos mais da palavra de Deus, para participarmos da nossa escola bíblica dominical, aula onde nós vamos aprender sobre o nosso Deus. Nós vamos aprender verdades sobre o livro nosso de fé, a Bíblia Sagrada, aquele livro que tem as mais lindas histórias. Tem lindas histórias aqui, gente, de histórias de guerra para os meninos, tem lindas histórias de princesa, tem histórias de milagre, tem lindas histórias que mostram dia após dia, quando a gente começa a ler para estudar, que o nosso Deus, ele é todo poderoso, que nada pode o detê-lo. Muito bem. E antes de mais nada, chama lá seu papai e sua mãe participar com você. Pegue a sua Bíblia e seu envelope de atividade que nós enviamos na sua casa, amém? Onde contém a atividade que a tia vai explicar no final da manhã, tá bom? No finalzinho da nossa aula. E vamos fazer o seguinte, já correu? Já pegou? Ah, muito bem. Então coloque aí do ladinho a sua Bíblia e a sua atividade. E agora nós vamos fazer uma oração. Nós vamos conversar com o nosso Criador, agradecendo por mais um dia de vida, agradecendo por esse dia lindo que está hoje, não é verdade? Você já fez isso hoje? Não? Então aproveite essa oportunidade. Feche seus olhos. Fechamos os nossos olhos para que nada tire a nossa atenção. Amém? Enquanto estamos conversando com o nosso Deus. Feche os olhos, criança. Senhor Jesus, eterno Pai, juntamente com as crianças que estão aí do outro ladinho da televisão, do celular, ó Pai, do computador, nós vamos agora falar contigo. Jesus, nós te agradecemos por mais um dia de vida, te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha abençoar o nosso dia, abençoar a nossa família, abençoar a nossa aula, ó Pai. Senhor, meu Deus, que as verdades ensinadas nesta manhã venha falar ao coração dos nossos pequenos e que nós possamos colocar em prática todo o seu ensinamento, ó Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Ai, que delícia, né? Poder falar com Jesus. Como é gostoso poder sentir a sua paz no nosso coração. Crianças, a nossa história de hoje está escrito lá no nosso livro de fé, no Novo Testamento, no livro de Mateus, no capítulo 14. Pegue sua Bíblia. No metade da Bíblia, abra a Bíblia. No Novo Testamento, primeiro livro do Novo Testamento, o livro de Mateus, no capítulo 14, a partir do verso 22, nós vamos estar lendo. Diz assim, se você não sabe ler, peça para a mamãe ler para você, tá bom? Mamãe, papai, o irmão mais velho, o vovô, a vovó, amém? Versículo 22 do livro de Mateus, capítulo 14. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e a passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Bem, crianças, nós aprendemos então, nessa passagem, que Jesus, depois de ter alimentado a multidão, depois de ter realizado o milagre da primeira multiplicação de pães e peixes, Jesus havia alimentado, a Bíblia nos conta, mais de 5.000 homens. Naquela época, não contavam as mulheres e nem as crianças. Nós podemos imaginar o número de pessoas que foram alimentadas através daqueles 5 pães e 2 peixinhos que o menino entregou a Jesus. Amém? Jesus então fez uma oração e multiplicou aqueles alimentos e todas aquelas pessoas comeram, encheram a sua barriga e ficaram então satisfeitas. Certo? Então depois desse milagre, onde aquela multidão estava encantada, estava assim, ó, de boca aberta, em ver o milagre que Jesus havia realizado com seus próprios olhos, de ter experimentado também aquele milagre. Jesus então disse aos seus discípulos, podem ir. Jesus começou a se despedir da multidão. E a Bíblia nos conta que Jesus subiu até o monte para ter um momento sozinho de oração, falar com o nosso Deus. Jesus, então, estava lá falando com Deus. E os seus discípulos fizeram o que o mestre havia mandado. Os discípulos, então, entraram num barquinho e foram, então, embora. E o tempo foi passando, a tarde foi embora, a noite chegou. Quando a noite chega, a gente vê a lua lá no céu. E o tempo foi passando e Jesus estava lá no monte orando. Eis que, de repente, o mar começou a mudar. Ele não estava mais
mais calmo, ele começou a ficar agitado. Agitado. No céu apareceram nuvens carregadas. Nuvens carregadas. E o que aconteceu? O barquinho começou a balançar muito mesmo. E com o barulho então do vento, um vento forte. O barulho de um vento forte. Cada vez mais o barquinho foi para longe. Jesus, que estava lá no monte orando, percebeu que os seus discípulos estavam em perigo. Os discípulos entre os discípulos tinha pescadores experientes, e eles tentavam de todo jeito manter aquele barquinho em cima do mundo, sem virar. Mas o vento estava tão forte, balançando, que os discípulos começaram a ficar com medo. Então Jesus terminou a sua oração e saiu então ao encontro dos discípulos que estavam naquele barquinho. O vento, crianças, continuava forte. O mar continuava agitado. O barquinho balançava muito. E de longe os discípulos viram Jesus. Mas na verdade, eles não tinham certeza se era Jesus alguém caminhando sobre as águas. E os discípulos então ficaram com muito medo. E a Bíblia nos conta então que eles pensaram que era um fantasma. Mas Jesus disse: não temas, sou eu. E os discípulos reconheceram a voz do mestre. Mas Pedro disse: Jesus, se é tu mesmo, então que eu ande que eu vá a seu encontro. E Jesus então falou a Pedro: venha, Pedro, venha ao meu encontro. Pedro então começou a andar sobre as águas, mas de repente, com o barulho do vento, com as ondas balançando muito alto, Pedro começou a ficar com medo. E quando Pedro começou a ficar com medo, a Bíblia nos conta que ele começou a afundar. E ele disse: Jesus! Jesus foi até o encontro do Pedro. E Pedro então foi salvo. Eles voltaram então para o barco. E Jesus disse: Pedro, por que tu sentiu medo? Ah, Jesus, eu senti medo. Pedro, você precisa ter fé. Não precisa sentir medo. Crianças, e a Bíblia nos conta depois que todos entraram naquele barco. A tempestade passou. E sabe o que aconteceu? Por que Pedro afundou, crianças? Porque Pedro deixou de olhar para Jesus. Crianças, nós aprendemos com essa história que nós não podemos, não importa se o mar está muito agitado, nós não podemos deixar de olhar para Jesus. Mesmo numa situação difícil, não podemos deixar de olhar para Jesus. Jesus, ele pode todas as coisas. Jesus, ele tem o poder para andar sobre as águas. Jesus, ele tem o poder para limpar o nosso coração de todo o mal. Quando nós convidamos Jesus para entrar no nosso coração, ele deixa o nosso coração limpinho. E se você nessa manhã ainda não convidou Jesus para entrar no seu coração, nós vamos orar agora e vamos convidá-lo. Amém? Feche os seus olhinhos, vamos ouvir esse louvor que fala sobre convidar Jesus para limpar o nosso coração de todo mal. Limpa o meu coração, Jesus. Limpa o nosso coração, Jesus. Limpa o meu coração, Jesus. Te dou para enchê-lo de amor. Limpa o meu coração, Jesus. Limpa o meu coração, Jesus. Jesus, juntamente com as crianças, ó Pai, se elas ainda, Senhor meu Deus, não te conhecem, não te convidaram para entrar no coraçãozinho delas, ó Pai, nós temos essa oportunidade, Senhor Jesus. Senhor Jesus, as crianças te pedem nessa manhã, ó Pai, para o Senhor entrar no coraçãozinho dela, morar no coraçãozinho dela, limpar de toda a sujeira, de todo o pecado, de todo o mal. É o que nós te pedimos, Senhor Jesus, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.
Que delícia, né? Poder convidar o Senhor Jesus a entrar no nosso coração. Crianças, nesse período que nós estamos passando de isolamento social, onde nós não podemos ficar num local com muita gente, nós precisamos aprender a colocar em prática um versículo que está escrito aqui no livro de Hebreus, que é uma verdade que nós precisamos aprender hoje. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós precisamos colocar em prática a fé, acreditar em Deus em qualquer situação, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Vocês então vão lá agora pegar sua atividade, seu livrinho de atividade. Tem essa atividade aqui do barquinho. Vocês vão colorir bem bonito, recortar aqui, ó, o quadradinho igual a tia Lília fez. Vão recortar e depois, onde tem essas marquinhas, vocês vão dobrar. E quando a gente contar a história para o nosso papai, em que os discípulos estavam lá naquele barquinho em desespero, com medo do chuva, do vento forte que estava acontecendo, que Jesus veio andando sobre as águas e acalmou aquela tempestade e salvou os seus discípulos. Amém? Fiquem em paz, que o Senhor vos abençoe e até o próximo domingo na Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe e depois de fazerem as atividades, postem as aulas, as atividades lá no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Papai e mamãe auxiliem seus filhinhos e nós vamos continuar juntos orando, porque nós queremos que em breve essa situação vai passar, porque nosso Deus é o Deus do impossível. Deus abençoe e fiquem na paz. Amém? Tchau, tchau!